Ei, iluminada! Chegamos na lição 49 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A ideia central para hoje é: a voz de Deus fala comigo durante todo o dia. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Essa lição tem 5 parágrafos. Eu vou ler os 5. Eu sinto que são muito valiosos para a gente e vai ser muito alegre para o nosso coração também aprender o que ele tem para nos ensinar hoje. Ele vai dizer assim: é bem possível escutar a voz de Deus durante todo o dia sem interromper as tuas atividades regulares de modo algum. A parte da tua mente em que habita a verdade está em constante comunicação com Deus, quer estejas ou não ciente disso. É a outra parte da tua mente que funciona no mundo e obedece às leis do mundo. Essa é a parte que está constantemente distraída, desorganizada e altamente incerta. A parte que está escutando a voz por Deus é calma, está sempre em repouso e é totalmente certa. Na realidade, é a única parte que existe. A outra é uma ilusão louca, frenética e distraída, mas sem qualquer tipo de realidade. Tenta não escutá-la hoje. Tenta identificar-te com a parte da tua mente em que a serenidade e a paz reinam para sempre. Tenta ouvir a voz de Deus chamar-te com amor, lembrando-te de que o teu Criador não esqueceu o seu filho. Hoje precisaremos no mínimo de 4 períodos de prática, de 5 minutos cada um, se possível mais. Tentaremos de fato ouvir a voz de Deus, fazendo com que tu te lembres dele e do teu ser. Vamos nos aproximar do mais feliz e do mais santo dos pensamentos com confiança, sabendo que ao fazê-lo estamos unindo nossa vontade à vontade de Deus. Ele quer que ouças a sua voz. Ele a deu para ti para ser ouvida. Escuta em profundo silêncio. Fica muito sereno e abre a tua mente. Ultrapassa todos os gritos estridentes e as fantasias doentias que encobrem os teus pensamentos reais e obscurecem o teu elo eterno com Deus. Mergulha profundamente na paz que te espera, além dos pensamentos frenéticos e tumultuosos e das cenas e sons desse mundo insano. Tu não vives aqui. Estamos tentando alcançar o teu lar real. Estamos tentando alcançar o lugar onde és verdadeiramente bem-vindo. Estamos tentando alcançar Deus. Não esqueças de repetir a ideia de hoje com muita frequência. Faze-o com os olhos abertos quando necessário, mas fechados quando possível. E certifica-te de sentar-te em quietude e repetir a ideia para o dia de hoje sempre que puderes, fechando os olhos ao mundo e reconhecendo que estás convidando a voz de Deus para falar contigo. Então, hoje a gente vai ficar em silêncio os próximos 5 minutinhos. A gente vai repetir a ideia central para o dia de hoje. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. A gente vai atravessar essa mente inquieta e em silêncio, em profundo recolhimento, e com esse propósito, com essa intenção clara no nosso coração, hoje nós ouviremos a voz de Deus. Vamos começar? A voz de Deus fala comigo durante todo o dia.
A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. E para que a gente possa conseguir escutar a voz de Deus, é importante que a gente vá aprendendo a discernir. É o discernimento que vai nos dizer se essa voz é do ego ou de Deus. A voz do ego, ainda que ela tente nos proteger, ainda que ela tente ajudar, aparentemente, ela sempre vai partir do medo. Então, quando a gente está em sofrimento, é fácil da gente perceber que a gente está partindo do medo, porque nós já estamos sofrendo, então é óbvio, é evidente que existe medo. Agora, existem pensamentos que parecem ser muito cuidadosos, é o lobo vestido de cordeiro, sabe? Então eles parecem ter uma justificativa muito valiosa, muito válida, bonita inclusive, até mesmo aos olhos dos outros. Mas na verdade, quando a gente olha para dentro e escuta com honestidade esse pensamento ou essa intenção, se tiver se tornado uma ação, a gente vai conseguir enxergar o medo ali atrás. Daquela fala, daquela atitude, daquele comportamento, ou apenas daquele pensamento que surgiu. E a voz de Deus é sempre amorosa, é sempre pacífica, sempre nos coloca em um lugar de tranquilidade, de inteireza. Ainda que o resultado no mundo fenomênico, na matéria, seja um resultado de desafio, ainda seja um resultado ou uma fala que vai gerar limites, por exemplo, quando a gente precisa colocar limite em alguma situação, em alguma relação, e que talvez a outra pessoa não vai olhar isso com bons olhos. Mas, independente, olha que interessante, gente, como é oposto, é sempre o oposto, o ego e a voz de Deus, né? O curso vai chamar de a voz por Deus, que é a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo é a voz por Deus. Porque o ego, ele tá se vestindo de cordeiro, mas é um lobo. E talvez a voz por Deus vai parecer um lobo, mas na verdade é um cordeiro. É o cordeiro que está se vestindo de lobo. É o contrário, percebe? Porque pode acontecer de no mundo isso não ser agradável, pode não ser bem recebido pelas outras pessoas. E a gente tem inúmeros exemplos de Jesus nos evangelhos, onde ele, aos olhos dos outros, parecia um lobo. E na verdade ele estava sendo um cordeiro. Então esse discernimento é algo que a gente vai desenvolvendo com a prática. Estamos na lição 49, é um caminho até as 350, até finalizarmos juntas as 350 lições. E é nessa prática diária que nós vamos aprendendo a discernir, a separar o joio do trigo. Ou seja, a escutar a voz por Deus e reconhecer, sim, a voz do ego, mas completamente sem domínio sobre nós. Eu desejo um dia em que você possa trabalhar o discernimento e ser capaz de escutar, ainda que por instantes, a voz de Deus falando com você. Um beijo no seu coração
e eu vejo você amanhã. Até lá!